Em 2024, os Cavaleiros do Zodíaco completam 30 anos no Brasil. A obra imortal e atemporal de Masami Kurumada vem conquistando fãs de diversas gerações e permanece viva no coração dos brasileiros. Na década de 90 surgiu na saudosa Rede Manchete. Nos anos 2000, Cartoon Network, Band, Rede 21 e Play TV. Nos anos 2010, na Rede Brasil. E nos anos 2020, Loadin e Warner. Produzi cerca de 200 vídeos curtos repletos de pesquisa. Confira agora os melhores do Top 10 do ano de 2023. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. O grande segredo da Batalha de Abel que ninguém conhece foi revelado. Sabemos que o filme do Abel foi o primeiro e único longa-metragem exibido nos cinemas do Brasil nos anos 90. Os demais são média-metragens com cerca de 50 minutos. Estranhamente, em toda a divulgação nacional foi usada a ilustração do Lúcifer. Nas imagens promocionais divulgadas antes do lançamento no Japão, há uma luta inédita entre Jao de Lince e Shiryu de Dragão. Os personagens teriam cores e detalhes diferentes. Abel um símbolo na testa e usaria também outra vestimenta. Seiya lutaria com a armadura de Pégaso reluzindo a ouro. O filme foi redublado e lançado em DVD sob o novo título, A Lenda dos Defensores de Atena. Porém, o título original significa A Lenda do Jovem Carmesim, que pode ser uma referência ao Deus do Sol Abel ou aos Cavaleiros da Coroa do Sol. Contudo, Eisaku Inoue, um dos desenhistas do anime no Japão, fez a grande revelação. Na verdade, por estar sempre coberto de sangue, o Jovem Carmesim é Seiya, o verdadeiro traidor de Asgard. Quem realmente matou Siegfried é aquele que se orgulha de seu corpo que parece aço, graças à sua pele escura. O único guerreiro deus mestiço, um homem diferente de poucas palavras, busca apenas lutar contra rivais poderosos. Ele chega a pensar que para alcançar esse objetivo não importa se aliar com Hilda ou Athena. Essa foi a descrição original desenvolvida pelo roteirista Takao Koyama para Hagen de Merak, Estrela Beta. Ou seja, se necessário, se converteria em um traidor para combater adversários poderosos como Siegfried. Além disso, na mitologia nórdica, Hagen é o grande responsável por tirar a vida de Siegfried, o atingindo em seu ponto fraco. Com isso, podemos imaginar que a ideia original do roteirista, que fez a concepção inicial da saga de Asgard, era que Hagen matasse o poderoso e lendário Siegfried no presente, já que ele retornaria ao mundo através do Anel de Nibelungo. Porém, essa ideia foi descartada, adicionando à história de Hagen o amor por Freya, sua amiga de infância. Os segredos do Prólogo do Céu revelados pelo autor original e sua inacreditável opinião polêmica. No filme Prólogo do Céu, o sangue de Atena alcança os Cavaleiros de Ouro selados pelos deuses do Olimpo. Com isso, o desejo do diretor era mostrar a ressurreição da elite do exército de Atena. A vestimenta que Seiya usa na batalha contra Apolo é a quinta versão das armaduras de bronze. Conforme consta na caixa do boneco Cloth Myth, é Seiya Heaven Chapter, ou seja, Seiya Saga do Céu. A perda da memória de Saori e seus cavaleiros foi ideia de Masami Kurumada. Ele imaginou a cena final com a luta entre Atena, Apolo e Artemis, onde Saori renega sua divindade e pede a seu irmão que salve a vida dos cavaleiros. Apolo aceita e apaga a memória de todos, inclusive dela. Esse fim abre novas possibilidades para uni-los a outras aventuras que viriam depois. Os pingentes de Marin e Toma têm importância vital na história, mas infelizmente essa ideia também não foi desenvolvida. Por esses motivos, Masami Kurumada considera que do ponto de vista da trama, o filme é um grande fracasso. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. O verdadeiro mestre canônico de Yoga não era para ser Camus de Aquário. Sabemos que no anime dos Cavaleiros do Zodíaco, o mestre de Yoga é o Cavaleiro de Cristal. No mangá, Yoga é treinado por Camus de Aquário. Essa divergência ocorreu pois as histórias na TV e nos quadrinhos eram lançadas ao mesmo tempo nos anos 80. A Toei Animation precisou criar inúmeros personagens fillers. Assim, a produção dos capítulos em mangá poderia avançar para posteriormente serem adaptados. Surgiu então a ideia de Mestre do Mestre. Curiosamente, Masami Kurumada chegou a desenhar outro Cavaleiro de Ouro para ser o Mestre de Cisne. Quando o mangá foi compilado no formato tankobon, já foi feita alteração mantendo Camus, por se relacionar com as técnicas de água e gelo. Mas na revista Shonen Jump 16 de 87, antes do ataque ao santuário, seu mestre derruba o navio de Natácia. Pode ser vista sua silhueta. Na edição 24 do mesmo ano, quando é enviado para a Casa de Libra por Gêmeos, Yoga desperta diante de seu mestre, Miro de Escorpião. O misterioso desaparecimento dos Cavaleiros de Aço. Os Cavaleiros de Aço surgiram na luta contra Babel de Centauro no Coliseu. Diferente dos Santos Guerreiros, os três jovens vestem armaduras mecânicas, desenvolvidas pelo Dr. Asamori sob as ordens de Mitsumasa Kido, com a alta tecnologia da Fundação Grade. Foram treinados por 10 anos para auxiliar Saori na batalha contra
contra as forças do mal e atuaram nos confrontos contra os Cavaleiros de Prata até a partida ao Santuário. Misteriosamente, Sho da Armadura do Céu, Daichi da Terra e o Shio do Mar desapareceram. Porém, os Cavaleiros de Aço originais ressurgem para combater os Palazitos. E a verdade sobre o desaparecimento é revelada. Os três desapareceram da linha de frente, pois suas armaduras de aço eram capazes de liberar um poder até maior que a dos Cavaleiros. Mas o esgotamento do corpo era muito grande. Ao lançarem a técnica Furacão de Aço, foram além do limite de seus corpos novamente. Contudo, seguiram lutando na Terra com esperança em nome de Atena. Revelado o mistério dos mestres do Santuário em Cavaleiros do Zodíaco. No mangá de Masami Kurumada, apenas Shion, o antigo Cavaleiro de Ares, como legítimo grande mestre. Saga de Gêmeos é dominado por Lemur, a estrela do infortúnio criado pela deusa Ker, se torna maligno e toma a vida de Shion no Star Hill, usurpando seu lugar, pois Shion havia escolhido Aioros de Sagitário para sucedê-lo. Portanto, no mangá é Saga que entrega a armadura de Pégaso a Seiya. Já na versão do anime, que é repleta de fillers, foi criado um novo personagem, o Mestre Ares. Ares é um cavaleiro de prata, provavelmente Altar, conhecido como o irmão mais novo de Shion. Saga elimina Ares, assumindo seu lugar. Shion, que usava o elmo dourado, também é morto por Saga. Se passando por Ares, assume o controle do santuário como Mestre Ares, de elmo vermelho. Marin encontra o corpo do verdadeiro Ares em Star Hill. No anime, Shion e Ares coexistiam. Dessa forma, foi Shion que entregou a Seiya sua armadura de Pégaso. É oficial, finalmente é revelada a armadura de prata de Guilt, o mestre de Ikki. O verdadeiro nome de Guilt é Jorge. Sua nacionalidade é peruana. Ambos foram inspirados em Jorge Vasquez, o maior colecionador de Saint Seiya do mundo, segundo o Guinness Book. Essas revelações foram feitas na saga oficial Saint Seiya Time Odyssey, desenhada por Jerome Alquier, supervisionada e aprovada por Masami Kurumada, o autor original dos Cavaleiros. Jerome achou que também seria interessante dar a Guilt um lado rebelde e indomável, que é presente em seu discípulo Ikki, e adicionou a ele desconfiança e tensão em relação ao grande mestre. Sua máscara foi produzida pelo Cavaleiro de Prata de Escultor, Ludin, que é um talentoso artista cego, encarregado de fazer todas as máscaras das mulheres cavaleiro, as Amazonas do Santuário. Jorge foi um antigo cavaleiro de Atena no Santuário, o Cavaleiro de Prata da constelação de Fornax, a Fornalha, uma referência ao fogo da armadura de Fênix, da qual se converteu em guardião, ao abandonar seu título. A grande verdade sobre Aioros não se tornar espectro de Hades. Aioros de Sagitário é o único Cavaleiro de Ouro que não foi ressuscitado na batalha contra o Deus Sol Abel, nem mesmo na saga de Hades como um espectro, mas se tornou com a armadura de ouro diante do Muro das Lamentações e no anime Alma de Ouro. Porém, acredita-se que o motivo pelo qual não pôde ser ressuscitado por Hades, quando a deusa do destino Ker, a irmã de Hypnos e Thanatos, fez a proposta às almas dos Cavaleiros de Ouro, pode estar implícito no mangá clássico de Masami Kurumada. É dito por Aioria de Leão que mesmo que Aioros tenha perdido a vida há 13 anos, sua alma ainda habita a armadura de Sagitário. Com isso, seria impossível receber a proposta de Ker no Cocytus. Além disso, em 2008, Masami Kurumada revelou que desejava que Saga fosse o líder dos renegados, e se Aioros tivesse revivido, provavelmente iria se opor a Saga. Seria difícil de imaginar vê-los lutando lado a lado, mas vimos essa cena em Alma de Ouro. O 15º Cavaleiro de Ouro, a constelação da Eclíptica que ninguém conhece. Sabemos que a constelação de Ofiuco, que representa o deus da medicina Asclepio segurando uma serpente, após milhares de anos foi cruzada pela Eclíptica, entrando para o grupo no rastro do Sol. Com isso, a Bandai Namco criou a 13ª Casa do Zodíaco, com China trajando a armadura de ouro no game para PS2. Depois, Masami Kurumada criou Odisseu de Serpentário no mangá Next Dimension, a continuação da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco. Vimos em episódio G-Hacking a união das 12 armaduras de ouro, formando uma 14ª vestimenta de ouro. Foi usada por Seiya contra o deus Ciclope Arges. Há uma constelação que também entra para a Eclíptica, porém, apenas um dia do ano. Em 27 de março, o Sol sai dos limites da constelação de Peixes e faz uma breve passagem por Cetus, a constelação que representa o monstro marinho que foi enviado por Poseidon e foi derrotado por Perseu. Será que Masami Kurumada irá criar um novo Cavaleiro de Ouro para uma possível saga do céu? O segredo das 4 armaduras perdidas que ninguém sabe. Sabemos que na hierarquia dos Cavaleiros de Atena há 88 armaduras. São 48 de bronze, 24 de prata e 12 de ouro. Portanto, há 4 cavaleiros misteriosos. Odisseu de Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro, não está entre eles, pois sua constelação é a mesma de China, Ofiuco. Na enciclopédia oficial que revela as armaduras perdidas, temos a armadura de bronze de Cinzel ou ferramentas. Atuava na restauração junto com a armadura de Escultor. Possui as ferramentas de Mu e foi usada por Michelangelo em Ômega. A armadura de prata de Altar, trajada pelo substituto do grande mestre, pertencia a Ares na Side Story, Hakurei em Lost Canvas e Nicol na Gigantomáquia. E a armadura de prata de Taça,
Eva, capaz de curar os cavaleiros e mostrar o futuro. Foi revelada em Next Dimension com Suikyo, e vista também na série 3D e em Saint Show com a Aeon. Segundo Masami Kurumada, os 4 cavaleiros misteriosos surgirão quando se aproximar o início da batalha contra os deuses do céu. Suikyo foi o primeiro deles? Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.